Eu quero então convidar os amados a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Epístola de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. E por que então nós escolhemos esta carta de Paulo aos Filipenses para a nossa reflexão? E nós vamos então depois estar falando um pouquinho a respeito disso. Capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 5. Vamos nos movimentar um pouco, vamos ficar em pé, em reverência ao Senhor e à sua palavra, para procedermos então esta leitura em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, até o versículo de número 11, onde nós encontramos as seguintes palavras: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que se devesse apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Vamos orar mais uma vez? Pai, graças te damos pela tua palavra e rogamos que tu, ó Deus, ilumines as nossas mentes para compreendê-la e quebrantes o nosso coração para acolhê-la com humildade, de maneira que esta palavra, Senhor, ao penetrar os recônditos mais profundos do nosso ser, possa gerar, provocar transformações profundas na nossa vida nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Fala conosco através da palavra. Fica à vontade entre nós e ministra, ó Deus, esta palavra ao nosso viver. Nós te louvamos e te bendizemos porque tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nós. Assim oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor. Todos podem sentar. Por que essa carta aos Filipenses, escolhidas para a nossa meditação hoje? Isto porque, amados irmãos, a implantação da igreja de Filipos marcou, na verdade, o início da evangelização da Europa. Foi a primeira igreja a se estabelecer, o que mais tarde ficou conhecido como o continente europeu. A cidade de Filipos era uma cidade estratégica, porque ficava na fronteira entre o Oriente e o Ocidente, entre a Ásia e a Europa. Então, a implantação da igreja de Filipos foi, na verdade, uma ação estratégica do Espírito Santo, e que marcou, então, o início da evangelização do continente europeu. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando se encontrava preso, e muitos discutem em qual prisão, de fato, Paulo estava. Alguns dizem que foi a prisão de Éfeso, outros dizem que foi a prisão de Cesareia, mas a maioria dos estudiosos entende que foi essa prisão em Roma, quando ele esteve numa prisão domiciliar em Roma. E então, em 62 depois de Cristo, ele escreve essa carta, escreve essa epístola, que figura então entre as 4 epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, conhecidas como epístolas da prisão, que são elas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essas 4 cartas foram escritas por ele quando ele se encontrava nessa prisão domiciliar em Roma. E nós percebemos que Paulo tinha um carinho muito especial pelos filipenses, por esta igreja de Filipos. Ela foi implantada por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo. Ele estava juntamente com Silas, depois Timóteo também se associou a eles. Então, eles foram os primeiros missionários europeus, né, que serviram ao Senhor na Europa e implantaram, então, esta igreja nesse continente, implantaram esta igreja na Europa. E é interessante que, quando nós lemos Atos capítulo 16,
nós percebemos que a primeira pessoa que se converteu, então, na Europa foi uma mulher, chamada Lídia, que não era de Filipos, ela era, na verdade, de Tiatira. Então, era uma microempresária, vendedora de púrpura, e ela se estabelecera, então, em Filipos, e ali ela desenvolvia, então, os seus negócios. Ela era adepta do judaísmo, então era uma prosélita, e ela, então, tinha já essa prática de buscar a Deus. E ela tem, então, o primeiro contato com o testemunho do Evangelho, e é a primeira pessoa, então, a se converter no continente europeu. Eu tenho dito lá para os irmãos lá em Portugal, que os europeus têm que agradecer muito às mulheres, porque a primeira pessoa a se converter na Europa foi uma mulher. E logo a seguir eles tiveram contato com uma jovem adivinhadora, e que tinha um espírito de adivinhação, e os apóstolos então repreendem esse espírito, ela é liberta desse demônio, porque ele já estava a incomodar, né, a pregação do Evangelho, e então o fato dessa menina ser liberta, ela trouxe, então, essa situação trouxe prejuízo àqueles que estavam usando, explorando essa garota para ganhar dinheiro. Então desencadeia-se uma perseguição aos missionários, Paulo e Silas, e eles são lançados na prisão, e lá nós conhecemos bem a história. Na prisão eles louvavam a Deus, buscavam a presença do Senhor, e há uma grande visitação de Deus ali naquele cárcere, um grande terremoto, as cadeias se abrem, e surge então aquela pergunta clássica, né, do carcereiro, que ficou desesperado, e perguntou: o que eu devo fazer para que seja salvo? E os missionários então responderam: crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro se converte, depois a família dele também se converte, e então nasce uma igreja na cidade de Filipos, numa posição estratégica então na Europa. E Paulo, agora preso, estava preocupado com a situação daqueles irmãos, e dizem os estudiosos que ele recebera informações através de Epafrodito, que foi até ele visitá-lo na prisão, levando também uma oferta missionária para os missionários ali na prisão, e através das notícias que ele recebe, ele então escreve esta carta a esses amados irmãos. E havia uma relação muito carinhosa, muito estreita, entre Paulo e os filipenses, porque a igreja de Filipos, além de estar num lugar estratégico na evangelização da Europa, ela também se apresenta, conforme o texto que nós lemos e a própria carta, como uma igreja extremamente missionária, com uma profunda consciência missionária, e que havia então se associado ao apóstolo Paulo, a Silas e a Timóteo na evangelização da Europa, no desenvolvimento do seu trabalho missionário. Então era uma igreja missionária, e é por isso que nós destacamos também esta carta aos Filipenses para a nossa reflexão nesta noite. Ora, Paulo trata de duas questões fundamentais nessa carta. Primeiro, ele trata a respeito da unidade cristã e no serviço cristão, já que nós estamos como igreja e como crentes envolvidos numa grande luta, numa grande batalha, que é a luta pela fé evangélica, conforme ele fala aqui na epístola. Então ele trata a respeito da unidade cristã, mas também trata a respeito da alegria em Cristo Jesus. A palavra alegria e suas variantes aparece pelo menos 16 vezes nessa epístola. Então ele fala muito a respeito de alegria, de regozijo, de contentamento. Por isso que muitos comentaristas dizem que a palavra alegria, né, é palavra-chave nessa carta aos Filipenses. Mas eu creio que acima dessa temática, dessas duas temáticas, unidade cristã na luta pela fé evangélica e alegria no Senhor Jesus, na vida cristã e no serviço cristão, há uma temática fundamental que envolve todos os outros temas tratados aqui nessa epístola, que é a temática da centralidade de Cristo, com base no capítulo 1, versículo 21, quando Paulo declara: porquanto para mim o viver é Cristo, para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro, capítulo 1, versículo 21. Eu creio que, amados, essa palavra proferida por Paulo nesse verso 21 é a base, na verdade, de todos os outros temas ou assuntos que ele venha tratar nessa epístola. A centralidade de Cristo Jesus na vida do cristão e a centralidade de Cristo Jesus na vida da igreja, que vai determinar e reger
todas as ações, todas as atitudes do crente e da igreja na face da terra. Nós precisamos ter, de fato e de verdade, uma vida centralizada em Cristo Jesus. E quando nós falamos a respeito da centralidade de Cristo, nós queremos falar primeiramente a respeito da centralidade na pessoa de Jesus, quem de fato Jesus Cristo é. Essa centralidade também, ela está na cruz de Cristo Jesus, porque o Evangelho é o Evangelho da cruz. Então é a centralidade na pessoa de Jesus, mas em segundo lugar é a centralidade na cruz de Cristo Jesus. Em terceiro lugar é a centralidade na palavra de Cristo Jesus. Em quarto lugar é a centralidade no propósito de Cristo Jesus, porque Jesus Cristo veio a esse mundo para o louvor da glória do Pai. E o propósito da existência do crente e da igreja neste mundo é o louvor da glória de Deus. E em quinto lugar, é a centralidade na missão de Cristo. Ou seja, o que Cristo de fato veio fazer a esse mundo, buscar e salvar o perdido. Então é a centralidade na pessoa de Jesus, é a centralidade na cruz de Jesus, é a centralidade na palavra de Jesus, é a centralidade no propósito de Jesus e é a centralidade na missão de Cristo Jesus. E nós entendemos então como igreja que nós não estamos aqui neste mundo em turismo, nós estamos neste mundo com uma missão a cumprir, que é a evangelização de todos os povos. Mas para que, amados, essa centralidade seja de fato uma realidade na nossa vida, com base nesse texto que nós lemos de Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, é fundamental, é imprescindível que nós tomemos pelo menos 3 atitudes fundamentais. A primeira atitude encontra-se nos versos 5 e 6, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, é o resgate do mesmo sentimento que havia no coração de Cristo Jesus. E esse sentimento levou a tomar atitudes, conforme nós vemos no texto, verso 6, que existindo, na outra versão está subsistindo, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que se devesse apegar. Verso 7, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. A primeira atitude, o esvaziamento, que é a palavra kenosis, né, que nós tratamos quando estudamos teologia cristã, na cristologia, que fala a respeito desse esvaziamento de Cristo. Ele era Deus, é o verdadeiro Filho de Deus, mas diz o texto que ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, e ele então toma essa atitude de esvaziar-se, esvaziou-se a si mesmo. Então, para que nós, como cristãos nesse mundo, tenhamos uma vida centralizada em Cristo Jesus, e como igreja do Senhor Jesus estabelecida nessa terra, se nós realmente queremos ser uma igreja centralizada em Cristo, a primeira atitude que nós precisamos tomar é essa mesma atitude tomada por Cristo Jesus de esvaziamento. Esvaziar-se a si próprio, dos nossos conceitos, dos nossos valores, dos nossos posicionamentos, dos nossos achismos, das nossas vaidades, das nossas vontades, nos esvaziarmos. E se nós realmente queremos cumprir plenamente a missão que o Senhor confiou a cada um de nós nessa terra, é fundamental que nós tomemos esta atitude tomada por Cristo Jesus de esvaziamento de nós mesmos, de esvaziamento de nós próprios. Então, a primeira atitude de Jesus foi a de esvaziamento. Ele esvaziou-se. Sendo Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele se fez homem, se fez carne, deixou o seu habitat, deixou a sua glória e veio a esse mundo por amor de nós e para cumprir então a vontade do Pai. Primeira atitude, esvaziamento.
A segunda atitude tomada por Jesus, além do esvaziamento, é da humilhação. Diz o versículo 7, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8 agora. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, esta humilhação. A palavra de Deus nos ensina que, quando nós, de fato, nos humilhamos sob a poderosa mão de Deus, Ele próprio é quem nos exalta. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E depois diz a palavra, humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em ocasião oportuna, vos exalte. Então, nós como cristãos, para termos uma vida de fato e de verdade centralizada em Cristo, precisamos nos esvaziar e, em segundo lugar, precisamos nos humilhar sob a poderosa mão de Deus, reconhecendo diante dele quem nós somos de fato e o quanto nós precisamos dele. Então nos dá a compreensão, amados, de que tudo o que somos, tudo o que temos e tudo o que fazemos como cristãos e como igreja é porque a graça de Deus se manifestou a nós. E porque a graça de Deus tem nos acompanhado durante todos os dias e momentos da nossa vida, em nossa caminhada na face da terra. É quando nós reconhecemos, de fato e de verdade, o senhorio de Cristo Jesus nas nossas vidas e nos compreendemos como seus verdadeiros servos nesta terra, dispostos e disponíveis para Ele, para que Ele nos use a cada dia, conforme a sua vontade e para a glória do seu santo nome. Primeira atitude, esvaziamento. Segunda atitude, humilhação. Precisamos nos humilhar, assim como Jesus Cristo se humilhou e se fez homem, se fez gente, se fez servo, para que a vontade do Pai pudesse se cumprir plenamente na sua vida e através da sua vida, para o louvor da glória do Senhor. É interessante quando Paulo escreve a respeito disso, amados, ele não está falando sobre teorias, de coisas que ele não conhecia, mas eram coisas que ele vivenciava na sua própria vida e no seu próprio ministério. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses e fala a respeito de esvaziamento, de humilhação, era algo que ele já estava praticando, desde o dia em que ele conheceu ao Senhor Jesus na estrada de Damasco, conforme Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo também passou, na sua experiência pessoal, por esse esvaziamento e por essa humilhação. Veja no capítulo 3, por exemplo, a partir do versículo 4, quando ele diz assim: se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne, ou seja, confiar na sua posição social, eclesiástica no caso, eclesiástica entre aspas, né? Porque na verdade ele era adepto do judaísmo, na sua posição religiosa perante o judaísmo, hebreus dos hebreus, fariseu segundo a lei. Ele diz, olha, eu podia confiar na minha posição, na minha formação, no status, na fama em que eu possuía, se bem que eu poderia até mesmo confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, muito mais eu, circuncidado no 8º dia, da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas veja o que ele diz no verso 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por amor de Cristo. Sim, de fato também considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Verso 10,
para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. Então Paulo diz, olha, eu considerei tudo o que eu tinha, tudo o que eu possuía, posição, status, eu considerei tudo como esterco, considerei tudo como perda, para ganhar a Cristo, para conhecer Jesus e conhecer o poder da sua ressurreição. Então ele esvazia-se de si próprio, ele humilha-se, porque entende que o viver para Jesus e servir a Jesus era o mais maravilhoso, empolgante e fascinante projeto da sua vida na face da terra. Esvaziamento e humilhação. Mas tem uma terceira atitude também no texto, que é a obediência. Obediência incondicional. Versículo 8, voltando agora no capítulo 2, no versículo 8, na parte B, diz assim: sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Obediência plena, obediência incondicional à vontade do Pai. E se nós realmente queremos ser cristãos, e uma igreja estabelecida nessa terra, centralizada na pessoa de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a obedecer a Deus, obedecer ao Senhor em todas as coisas, e fazer com que a vontade do Senhor seja de fato e de verdade soberana em nossas vidas nesta terra, para o louvor da sua glória. A obediência, irmãos, é algo que nós, os cristãos, precisamos exercitar a cada dia do nosso viver. Porque não há como nós sermos cristãos segundo o coração de Deus, e não há como sermos uma igreja segundo o coração de Deus, se não houver em nós a disposição de obedecer ao Senhor, a sua vontade e a sua palavra, em todos os momentos e circunstâncias do nosso viver na face da terra. Diz o texto que, pelo fato de Jesus Cristo ter se esvaziado, ter se humilhado e ter obedecido à vontade do Pai até a morte e morte de cruz, diz o texto que o Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E para concluir então a nossa palavra, amados, nesta noite, aplicando esse texto à nossa experiência, à nossa vida missionária, porque todo cristão é um missionário, independentemente de onde você estiver. Os irmãos que estão aqui em Itaguaí são missionários em Itaguaí, e a partir de Itaguaí, são missionários na sua Jerusalém. Mas enquanto são missionários na sua Jerusalém, têm os seus olhos voltados para a sua Judéia. Mas enquanto têm os seus olhos voltados para a Judéia, levantam um pouco mais os olhos e se voltam também para a sua Samaria. E abrem mais ainda os olhos para contemplar e ver as necessidades dos confins da terra. O pastor Edson Queiroz, ele costuma fazer essa divisão. A nossa Jerusalém é o nosso bairro e a nossa cidade. A nossa Judéia é o estado onde estamos, ou seja, o estado do Rio de Janeiro. A nossa Samaria é esse imenso, complexo e desafiador Brasil, é a nossa nação. Todos os estados do Brasil, todas as suas diversidades e realidades, é a nossa Samaria do século 21. E os confins da terra é quando nós olhamos para além das nossas fronteiras culturais, além do nosso país, e passamos então a enviar missionários e a sustentar missionários, ou até mesmo irmos pessoalmente para que a obra do Senhor seja desenvolvida em todas as partes deste mundo, principalmente nesses lugares onde o Evangelho não chegou. E no caso então da Europa, onde o cristianismo está em declínio, e precisa então de missionários que possam estar firmes ali, testemunhando do Evangelho precioso de Cristo Jesus.
E não se faz a obra missionária, irmãos, quer seja na Jerusalém, Judéia, Samaria ou confins da terra, sem tomarmos essas mesmas atitudes que o Senhor Jesus tomou, sem resgatarmos esse mesmo sentimento que houve também no coração de Jesus, que levou a esvaziar-se de si próprio, de si mesmo, deixar a sua glória e vir a esse mundo para cumprir a vontade do Pai de salvar a humanidade. Não há como nós fazermos a obra missionária se nós também não nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus e reconhecermos a sua soberania e o seu senhorio sobre as nossas vidas. Precisamos nos humilhar perante a mão do Senhor, para que Ele então nos use conforme a sua vontade e para a glória do seu santo nome. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Esvaziamento, humilhação e obediência. E nós temos dito que obra missionária não é uma questão opcional para a igreja, é uma questão vital. Ou a igreja faz missões ou ela morre. Ou a igreja cumpre a obra missionária ou ela se descaracteriza como igreja. Jesus não está pedindo para a igreja se reunir numa assembleia de membros e decidir se vai fazer missões ou não. O Senhor Jesus deu uma ordem: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, discipulai as nações. Fazei discípulos de todos os povos, de todas as etnias, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E deixou a promessa: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas, a toda criatura. Marcos 16, versículo 15. E Atos 1:8, as últimas palavras que Jesus proferiu antes da sua ascensão aos céus: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, quando Jesus profere essas palavras, Ele não está fazendo um pedido à igreja, Ele está dando uma ordem. E a ordem do mestre não é para ser questionada, a ordem do mestre é para ser obedecida. Por isso, essa terceira atitude, a obediência incondicional, plena e total à vontade do Senhor, para que realmente sejamos cristãos e sejamos uma igreja verdadeiramente centralizada em Cristo Jesus. Na pessoa de Cristo, na cruz de Cristo, na palavra de Cristo, no propósito de Cristo e na missão de Cristo ao vir a esse mundo para salvar a humanidade. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a sermos cristãos assim e a tomarmos essas mesmas atitudes que o Senhor Jesus tomou, para que a obra da evangelização pudesse se concretizar nessa terra e para que neste século tão desafiador que nós estamos vivendo, nós possamos ser, de fato e de verdade, cristãos centralizados em Cristo e uma igreja centralizada em Cristo. Amém, amados? Orem por nós, associem-se a nós em oração, para que o povo português conheça ao Senhor Jesus Cristo. Orem pelos missionários que lá estão, brasileiros e também missionários de outras nações que se encontram ali, para que juntos possamos testemunhar essa nação do Evangelho precioso de Cristo Jesus e que possamos ver muitas e muitas vidas se rendendo ao Senhor através do trabalho missionário ali realizado para o louvor da glória de Deus. Muito obrigado, pastor Sandro, pela oportunidade, pelo privilégio de estar com os amados, essa amada igreja congregacional de Itaguaí. Que Deus continue a derramar abundante graça sobre a vida dos amados. Os irmãos têm um pastor com o coração queimando por missões, um coração missionário, juntamente com a sua esposa, e que tem realizado um trabalho maravilhoso. Falar de missões na igreja do Sandro é chover no molhado, né?
mas é sempre importante falarmos, e falarmos e falarmos, para que nós jamais venhamos a nos esquecer da missão fundamental da Igreja de Cristo Jesus nessa terra, que é a evangelização dos povos. Que Deus abençoe a todos os amados. Ora, aí no final termina. Vamos orar, amados. Deus, louvado seja o teu nome, porque sabemos que nesses tempos difíceis, de pandemia, de incertezas, de inseguranças, tu tens nos surpreendido, ó Deus, com bênçãos maravilhosas. E através dos recursos que tu tens colocado em nossas mãos como igreja, o teu evangelho tem sido anunciado, a tua palavra tem sido testemunhada em várias partes do mundo. Ó Deus, tu estás acima de qualquer pandemia, e sabemos que tu estás também no controle de todas as coisas, tu estás no controle de todas as situações, tu és Senhor da história, tu és Senhor da igreja, tu és o Senhor absoluto das nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Não existe qualquer pandemia que possa impedir o testemunho do Evangelho. E através dos recursos da tecnologia, o teu Evangelho tem chegado a muitos lares, e muitas vidas têm sido tocadas, abençoadas, ministradas pelo Senhor. Louvado seja o teu nome. Queremos agradecer-te porque sabemos que tu estás conosco sempre, tu nunca nos desamparas, nunca nos abandonas, tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, nas tribulações, nas circunstâncias difíceis do nosso viver. Tu estás conosco sempre, louvado seja o teu nome, e é tu quem nos conduzes, ó Deus, em triunfo nessa terra. E nós rogamos, Pai, que tu tenhas misericórdia de nós, que tu nos ajudes, ó Deus, a tomarmos essas mesmas atitudes que o Senhor Jesus, o nosso Mestre, tomou, de nos esvaziarmos de nós mesmos, de nos humilharmos perante a poderosa mão do Senhor, e também de obedecermos ao Senhor, mesmo, ó Deus, que significa até mesmo a nossa morte, por amor de Jesus e do seu Evangelho, e que a semelhança de Jesus, nós possamos também obedecer até a morte, para a glória do teu santo nome. Sê conosco, Senhor, levanta-nos com poder e com autoridade nesse tempo tão difícil, tão conturbado que temos vivido, e que o teu evangelho, ó Deus, possa chegar a todos os cantos dessa terra, e que o mundo saiba que Jesus é o único Salvador, é o único Senhor, e que possa receber dessa tão grande salvação que nós recebemos pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Fortalece, Senhor, cada vida. Fortalece, ó Deus, a cada coração, aqueles que estão aqui, as famílias aqui representadas, aqueles que estão em suas casas, assistindo, participando, ó Deus, deste culto, que haja, ó Deus, esta ação, essa visitação graciosa, poderosa do Senhor em cada vida, em cada lar, em cada família, em nome do Senhor Jesus. Reveste-nos, ó Deus, de poder e de autoridade, para que possamos cumprir a missão que tu nos confiaste nessa terra, para o louvor da tua glória. Que de fato e de verdade, Senhor, ao nos esvaziarmos, ao nos humilharmos e ao obedecermos incondicionalmente ao Senhor, nós possamos ter uma vida centralizada em Cristo e sermos uma igreja centralizada em Cristo, em nome de Jesus e para a glória do teu santo nome. Abençoa o pastor Sandro, a sua família, a sua liderança, cada membro, cada congregado. Abençoa esta igreja, Pai, e usa esta igreja a cada dia para o louvor da tua glória. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus, o teu Filho amado, e todo o teu povo diz amém e amém, Senhor.